mais um Kubecast. Este que vos fala é João Brito, seu host favorito. Você deve estar acostumado com essa nova vinheta, mas essa formação aqui dos Beatles, nada a ver com Beatles, porque é uma bosta daquela banda. Eu não curto, se você curte, tá errado. Bom, a gente veio aqui com um objetivo específico, para um Kubecast atendendo a pedidos de toda a internet, quiçá fora até da internet. Hoje é dia 8 de agosto e a gente está fazendo um serviço quase que comunitário, porque a gente leu o Release Notes e vai destrinchá-lo aqui de cabo a rabo. Mas antes eu quero apresentar quem vai estar com a gente nesse papo hoje. Vamos começar em ordem alfabética. Primeiro, o louco bicho, o pai do Davi, por favor. Adonai, você primeiro. Então, segundo aí, nós somos os Beatles, então eu sou o John Lennon. Chupa. Não, eu sou Adonai. Prazer. É só isso, sua apresentação? Eu sou o Adonai? É isso eu disse. Eu sou Adonai. Isso eu disse. SRE, Kubernetes, mentiroso, engana todo mundo dizendo que eu manjo alguma coisa e não manjo nada. Tá certo, essa é uma boa descrição. Bom, continuando nossas apresentações aqui, o pai, olha só, hein? Eu treinei aqui, olha. O pai da Maria Eduarda... Temos 3 pais de Davi aqui. Não, mas calma, ainda não. O pai da Maria Eduarda, da Beatriz e da Antonella, o único criativo nesse time aqui, Flávio, por favor, se apresente pra galera. Salve! Meu nome é Flávio, prazer estar com vocês. Vamos seguir o mesmo padrão do Adonai, né? Uma apresentação simples. Obrigado, vocês estão ajudando muito. Sem muitas delongas. Tá ótimo, tá ótimo. Eles não sabem render o bloco. Eles não sabem. Mas agora, para poder explicar como é que faz isso, nosso professor e pai do Davi também, como que a gente vai explicar essa história depois, não sei. Marcelo. É outro Davi, porra. Marcelo, você é presente. Fala pessoal, tudo bom? Mas você me deixou com uma responsabilidade muito grande tentar melhorar o que eles fizeram. Mas não é muito difícil, né? Então vamos lá. Ficou fácil. Já apareci algumas vezes aqui no Kubecast, me chamo Marcelo, trabalho aqui no suporte da Gerap, ajudando a resolver aí os BOs de Kubernetes, fazer as melhorias e afins. E dando aula pra galera que não manja. A gente tenta, né? Tem que se esforçar um pouquinho, porque Kubernetes, vocês já viram, é complicado. Também pai do Davi e estamos aí na luta. Vamos ver se a gente fala mais um pouquinho dessa nova versão. Tava com saudade desse formato, já tinha um tempinho aí que a gente não lançava e se discutindo essas novas features e correções do Kubernetes. Bora lá para mais um papo. Boa, tá bom? Aliás, aí, Adonai e Flávio já pegaram o esquema já? Tá bom? Então, vamos para a última apresentação aqui do original. O pai original do Davi aqui. O pai do Davi original, vamos descobrir. Matheus, por favor, se alguém não te conhece. Eu sou bom de dar nome para as coisas, né? Os filhos, principalmente, aí o pessoal acaba imitando, né? É um ídolo. Bom, eu sou um dos fundadores aqui da GetUp, trabalho nesse ramo já há muito tempo, tanto que o meu equipamento de trabalho aqui é o medidor de pressão, tá sempre aqui do meu lado. E o modem 56K Motorola. Um abraço para a Broadcom, Matheus, manda. Só um detalhe, o João antes aqui da gravação nos pediu para não falar bobagem, muita. E ele abre o episódio falando uma das maiores bobagens possíveis. Nunca. Que Beatles é ruim, né? Tá por fora mesmo, velho. Exatamente, precisa melhorar muito pra chegar a ser ruim. Não. Isso aí, eu acho que esse episódio nem devia mais ir pro ar. Eu devia cortar lá aquela parte que é pra não... Acho que o editor tem que cortar essa não parte. Não passar muita vergonha aí, né? Alô, editor. Léo, não corta essa parte. E o pior é que eu acho que o Léo gosta de Beatles, hein? Não sei. Mano, quem é que vai querer ouvir falar mal dos Beatles? Só o João. O João acabou de falar mal dos Beatles. Não Exatamente. Esse é o bom de ser o dono, cara. O João gosta de funk. Eu gosto. Bom, vamos ao trabalho. Como eu disse, hoje, 8 de agosto, nós estamos na eminência do lançamento do Kubernetes 1.31. Vocês devem estar já ansiosos por esse momento,
e a gente veio deixar isso um pouco mais fácil. Não, vocês, outras pessoas, né, Adonai? A gente nunca tá ansioso por isso, principalmente porque a gente pode começar com um primeiro lance, que é quem vai atualizar um cluster para 1.31.0. Quem vai ir para essa versãozinha, né? Alguém atualiza cluster para 0? Sim. Tem gente que já vai subir na segunda-feira, 6 horas da tarde, primeiro apt update lá e um update no repositório. Certeza que vai ter alguém que vai fazer isso. Ah, sempre tem. Sempre tem um corajoso, sempre tem. Bom, eu quero fazer um formato diferente, não só uma leitura de features do Release Notes, porque principalmente que talvez quanto mais o tempo vai passando, ou talvez quanto mais maduro o Kubernetes vai ficando, menos features inovadoras vão aparecendo, né? A gente não tem mais nenhum tipo de deployment. Sei lá, eu me lembro quando a gente gravou e falou que mudou do Stateful para Stateful 7, né? Pet 7 para Stateful 7, há 1000 anos atrás. Bom, então eu quero aproveitar e a gente trazer aqui os impactos também, né, dessas mudanças. Então, vamos começar, talvez com o primeiro destaque aqui, e que eu corri na frente para poder pegar esse assunto, que é uma dieta que o Kubernetes fez para eliminar muito conteúdo, eu não vou chamar de desnecessário, porque o Kubernetes sem a infraestrutura não seria o Kubernetes. E provavelmente sem o apoio das nuvens, né, das clouds, provavelmente não teria se tornado o Kubernetes, provavelmente a CNCF não existiria. Mas, bom, lá nos altos de 2017, pouco depois do Kubernetes existir assim, bom, talvez na verdade antes, né, dentro da API do Kubernetes, a gente tem Cloud Control Manager. Olha só, ainda sei uma linha ou duas de Kubernetes. Mas, com o tempo, a gente foi ganhando mais clouds e fazendo menos sentido isso estar lá dentro do core, lá dentro da API do Kubernetes. Então, aí sim, desde 2017, né, tem uma iniciativa de ir tirando essas APIs. Elas estão indo para outro canto, que eu não me lembro agora, e o Marcelo pode me ajudar. A ideia final é só ter uma segregação desse código e ficar em repositórios independentes. Até mesmo para dar autonomia para as clouds, colocarem novas features, correções e não alterar ali a parte de release do próprio Kubernetes, né? Seguir outra rotina de entrega, por exemplo. Mas vai ficar dentro da mesma organização, digamos assim, do Kubernetes. Bom, alguns posts mais sensacionalistas vão dizer ali de perto de 1,5 milhões de linhas foram removidas no total, que é um bocado de coisa, mas também eu queria olhar o inverso, né, de que isso também demonstra o quanto as nuvens fazem força para o Kubernetes andar. Esse 1 milhão de linhas aí foi a parte removida, né, ou movida, vamos chamar assim, né, para outro canto. Então eu queria saber mais ou menos com vocês aí um pouco se isso tem algum impacto prático ou não, né, só no código e mais um trampo da galera do release, assim. Acho que tem uma coisa comercial aí sim, viu? O Google, como maior contribuidor e dono do negócio lá no começo, deve ser o cara que mais escreve, enxuga e refatora código ali. E aí as clouds não querem ficar pra trás, né, cara? Os caras querem meter a mão, querem dar opinião e tudo mais. Com exceção da IBM Red Hat. A Red Hat não, a Red Hat tem muita mão ali ainda, né? Se ficar segregado um repositório para cada cloud, que é o que imagino que vai acontecer, eu acho que vai até acirrar a briga ali, cada um vai tentar criar mais features mais rapidamente, né? Eu acho e outros vão querer copiar, né? O resultado final vai melhorar pra gente, pro usuário final, digamos assim, né? Vai facilitar e também deixar flexível, né? No final das contas, acho que vai virar tipo o que o Gateway API virou. Tinha aquela briga de quem queria ser o Ingress Controller, fazer o Ingress Controller do meu jeito, cada um tinha uma coisa. E alguém foi lá e falou, mano, vamos fazer o Gateway API aqui, Kubernetes e tal, todo mundo segue aqui nós. É o que virou. Pelo menos é o que eu acho.
Mas o problema é que aí tem especificidades das próprias clouds, né? Eu não acho que uma vai se destacar em função da outra, né? Eu acho que vai ter muito essa coisa de copiar e tentar fazer algo semelhante. Agora, só um adendo em relação à contribuição que o João mencionou, não só de mão de obra, né? Tem injeção financeira ali no projeto do Kubernetes. Se eu não me engano, no ano passado, além do Google, a Amazon também deu, acho que $1 milhão pro projeto, pro ano, né? Então foram, não sei se é 1 ou 3 milhões. Se for olhar bem, é pouco. $1 milhão é o salário do João aqui, por mês. Num ano, né? Isso, não, mas aí é pouco. Mas se você comparar com outros projetos open source que não tem nada, né? Que é muito pequeno. Dentro da própria CNCF, né? Exatamente. Agora, uma curiosidade sobre esse assunto. Vocês sabiam que aquele Thunderbird, aquele cliente de e-mail, é um dos projetos open source que mais recebe dinheiro, assim, da comunidade? É o que eu menos vejo alguém usando. Você não vê quase ninguém usando e é o que mais recebe. Aí eu tava lendo até um artigo que eles forçam muito essa coisa de pedir. Então você abre o cliente, já tem lá solicitando doação. Você abre o site, tá lá solicitando doação. Aí as pessoas acabam doando. O Thunderbird não é da Mozilla? É da Mozilla. Então, a Mozilla também pede dinheiro pra mim toda vez que eu abro o Firefox aqui. Aí cai naquela história, né? Quem não chora não mama, né? Tem que pedir. Vou aproveitar esse momento, então, para pedir para as pessoas que estão ouvindo e para as milhares de pessoas que falam assim, pô, mas o Kubecast agora só fala bobagem, nunca mais falou de um release do Kubernetes. A culpa é do Kubernetes, que solta release só há 4 meses. Se ele soltar mais release, eu faço mais episódio de release. Reclama com a CNCF. Mas eu vou pedir para você que reclama, ou para você que tá ouvindo aqui o episódio e tá gostando, compartilhar com outras pessoas. Com outras pessoas que precisam saber disso, com outras pessoas que você quer ter mais argumentos para poder falar para ela que precisa atualizar esse Kubernetes, que a gente tá vendo daqui, que tá na 1.15, 16... É louco. Tá? Tem muito por aí. Ó, adonai@getupcloud.com, tá? Se tiver dúvida, é só mandar direto para ele. É louco, Nosso especialista em Kubernetes 1.14. A gente dá suporte em 1.10. Temos essa pérola. Olha, que inclusive eu vou colocar o link aqui, que tem um projeto que o Amin mandou, né? O Kubernetes fez 10 anos aí outro dia, e o Amin Knaber, tenho quase certeza que é assim que fala seu nome, Amin, ele mandou um jeito de rodar o Kubernetes 1.10 direto no navegador. É bem legalzinho assim, ó, pra você poder testar ali. Fica parecendo o falecido Katacoda, né? Aí você pode rodar aí. Que hoje acho que é o Killer Coda que substituiu ele, né? Ainda tem. Killer Coda. Você consegue acessar Kubernetes no browser, é só ir lá no killercoda.com. Que essa é uma mágoa que a gente vai ter sempre da O'Reilly, de ter comprado o Katacoda pra matar. Vamos às features de verdade, então, né? Chega de deletar a coisa. Marcelo, quer começar na nossa ordem aqui, no nosso roteiro, para vocês verem como o Kubecast está organizado dessa vez? Quer mandar a sua primeira feature aí? Pode ser, deixa comigo. Inclusive, a primeira que eu vou trazer aqui pra gente discutir até deixou a gente surpreendido que a gente não sabia que existia esse problema, digamos assim, um probleminha, né? Que num fluxo normal, quando a gente pensa lá em storage, né? PV e PVC, quando você quer remover, fazer aquela limpeza, né? Você vai lá e deleta o PVC, dependendo da Reclaim Policy. Se ela for de delete, ela deleta o disco também, o PV. Tanto ali da API quanto lá da cloud, né? Então o disco lá, por exemplo, o EBS lá na AWS, ele é eliminado, né? E aí você não tem mais aquele custo por aquele disco. Só que se você fizer a remoção pela ordem contrária, né? Roda um kubectl delete no PV. Obviamente ele vai ficar preso porque tem o finalizer, mas se na sequência você deletar o PVC, o fluxo continua de remoção, né? Ele deletou o PVC, o PV também é eliminado da API, só que lá na cloud não, o disco fica pendurado lá ainda. Então a gente acabou descobrindo isso aí, lendo o Release Notes, e a ideia é a correção agora na versão 31. Mesmo que você faça a remoção do PV, no final das contas, também deleta lá na cloud. O Adonai tá se remoendo aí, ó. O Adonai não acreditou. De levantar a mão aqui. Ele não acreditou. Ele brigou comigo falando que eu tava errado, eu tive que mostrar pra ele na linha de comando.
Isso aí faz sentido, né? Se tu pensar que isso aí só se aplica para PVs, PVCs e discos dinâmicos, correto? Exatamente, só para... Quando é manual, a responsabilidade é toda tua. Agora, quando tu dinamicamente solicita um PVC e o sistema cria o PV e aloca o disco, é normal que ele só vá desfazer tudo quando tu segue o mesmo fluxo, né? A mesma coisa que tu... Só que a ideia, pelo que eu li rapidamente, eles estão adicionando um novo finalizer, ou finalizer, eu nunca sei a pronúncia certa, né? E aí ele está condicionado à entrega, ao retorno da cloud dizendo que o objeto foi deletado. Então ele vai ficar pendurado também enquanto a cloud não retornar a API lá falando que o disco já foi eliminado. Tem um CSI e um storage class envolvido aí no meio do assunto. Tá, mas isso aí, eu acho que eu não entendi então qual é a correção aí, porque vou supor aqui, eu criei um PVC, o Kubernetes criou o PV e o Kubernetes criou o disco. Aí eu vou lá e deleto o PV. Isso. Kube delete PV. O que acontece? Ele não é removido, ele fica em status terminating, porque tem o finalizer atrelado ao PVC. Aí na sequência você deleta o PVC. Que seria o ponto de partida correto, né? Vou deletar primeiro o PVC, que aí sai deletando tudo na sequência. Só que como o PV ele já recebeu lá aquela annotation de delete timestamp, o código trata de uma forma diferente. Acaba entrando numa exceção, tem um leak, o termo que eles usam lá é um leak de algum outro tipo de objeto, que aí é interpretado que o objeto lá na cloud já foi deletado. Então se eu fizer exatamente nessa sequência, deletei o PV, depois o PVC, o disco, o objeto lá, o EBS, fica pendurado. Os objetos na API são deletados. São deletados, exatamente. Eles foram deleta no Cloud Provider. Isso. Então a gente fez para poder ver e realmente aconteceu. Eu vou testar isso no meu lab de VMware aqui. Eu quero ver se isso acontece. E era um Kubernetes 1.29 que a gente fez o teste e o disco ficou pendurado lá. Isso. A gente fez o teste, eu e o Marcelo, a gente fez o teste na Amazon. Na Amazon. E eu fiquei puto da vida, porque eu nunca deletei um PV antes de deletar o PVC. Aí alguém apareceu com essa ideia aí, deleta o PV antes do PVC. Aí, ó, é a bosta que dá aí, ó. Não, você tem que pensar no Júnior operando o cluster. Ele às vezes esquece dela. Mas não é pra Júnior operar o cluster. Júnior tem que aprender com a gente. Júnior tem que estar aqui trabalhando com a gente pra aprender, pra ver como é que faz. Eu quero ver, fazer uma enquete. Quantos Júniors têm acesso à API do Kubernetes pra poder deletar objetos? Ninguém deleta o PV direto. Todo mundo deleta o PVC, porque o usuário deleta o objeto dele. Exatamente. Por isso que a gente não descobriu isso antes. Todo mundo é muita gente, viu? Todo mundo é muita gente. O fato é, alguém fez errado e descobriram esse leak, esse problema, né? Então é pra corrigir o problema. Demoraram 30 versões pra descobrir. Pois é. Mas eu acho que um outro lance também, Marcelo, que tem impacto por causa disso, é que além de você gastar dinheiro, você não vai ficar lá na Amazon procurando disco solto, né? Não sempre. Não até o financeiro apontar. Mas também é um problema dos dados que ficaram naquele disco. Porque você tem um disco lá solto com dados X, que em teoria você já deletou, sabe? E você não está mais levando em conta. E esse disco ainda existe lá. E em teoria o cluster ainda teria acesso, poderia ser montado de volta, coisas do tipo, sabe? Você pega o volume ID do disco, você conseguiria recriar lá o par PV e PVC, né? Pois é, verdade, hein? Então. Em qualquer uma das 3 principais clouds. Vamos continuar os trabalhos aqui. Então, nem só de PV e PVC vive esse mundo. E aí, Flávio, qual é o seu destaque? Talvez que vai em conjunto ali com o que o Marcelo falou dos PVCs, que é a questão dos storage, né? Hoje, para você trabalhar com os storage, eles são bem engessados. Você não consegue fazer muita coisa ali a nível de storage class. E nessa nova versão, eles estão introduzindo aí a Volume Attribute Class. Attribute? Fala? Não, parece nome de urubu, né, velho? Mas enfim, aonde que você vai conseguir controlar o IOPS, que são as leituras e escritas por segundos, que até então hoje você não consegue fazer isso de forma nativa, você precisa de um cloud provider para poder fazer essa alteração, esse ajuste, né? Então você vai ter uma flexibilidade muito maior para você poder trabalhar a nível de storage. E você não vai precisar também ficar atrelado a nenhum cloud provider, você tem autonomia na questão do storage. Isso eu achei sensacional.
É uma fase, tá na fase beta ainda, entrou na fase beta agora no 3.1, mas tem um futuro aí promissor gigante, muito bom mesmo. Pelo que eu entendi, isso é só na verdade é uma generalização de conceitos que existem nas nuvens, né? Nos Nas nuvens, exatamente. Então, em vez de criar uma storage class para EBS, GP3 e GP2 e não sei o que, eu crio esse grupo de atributos e uso nesse storage class. Aí o Kubernetes sabe. O Kubernetes não, o controlador de nuvem, né? Sabe, eu vou pegar o atributo de IOPS para esse tipo de disco, desse objeto aqui. Exatamente. É uma coisa desse tipo aí. Exatamente. Que cada um deve tratar isso aí de a padronização dentro do storage class deve ser diferente, né, para cada provedor. Olhando para esse cenário agora, com o que o João comentou lá no início, de que, limou, vamos dizer assim, mais de 1 milhão de linhas de código, você vai vendo que o Kubernetes ele vai ficando muito mais, não dependendo mais dependente de nuvem. Agnóstico. Agnóstico. Então, você vai ter um storage class nativo, você já não tem mais dependência de cloud provider. E isso acaba que sendo um negócio, assim, fenomenal. E vai acabar, talvez, indo para um lado comercial, enfim. Tem muitas coisas que podem surgir aí no meio do caminho, né? Tudo vai pro lado comercial. Pega dinheiro, né, velho? Eu não sei, eu não vejo IOPS, por exemplo. Eu vejo IOPS na Amazon, mas eu não vejo IOPS no Google. No Google eu vejo SSD, HD. Mas eles tratam. HD com cache SSD. E não vejo isso na Amazon. No Google Cloud, eles tratam isso como classes de armazenamento. Eles não tratam isso como leitura, igual a Amazon ou a Azure, por exemplo. Eu vejo o Google como quando eu trabalhava no data center, que eu era rato de DC. Eu sabia que eu provisionava dentro do MC um disco com cache rápido, com cache SSD ou não, e tantos giga, mega, tantos blocos, tantos % do disco era cache em SSD ou não. Era disco mecânico puro, entendeu? 100% SSD rápido. Mas isso aí, o IOPS é só um exemplo. Qualquer tipo de parâmetro de disco tu pode definir agora de uma forma padronizada. E aí você define lá a lista de parâmetros, é o que a cloud vai entender. É só mais abstração, aumenta a API, o Kubernetes se torna cada vez menos dependente da implementação e mais como uma forma de dizer, para fazer isso tem essa API aqui. Então, quem quiser fazer isso, segue essa API. Que é a história deles, né? A história do Kubernetes é isso aí, é uma API, ela vai crescendo, as coisas vão sendo implementadas. Isso aqui tem muitos ifs aqui dentro do código. Vamos tirar, cada um faz o seu pedacinho e a gente define, essa aqui é a API, todo mundo implementa essa API. Nenhuma novidade aí, essa é uma ideia velha. Né? Então, mas que talvez esse é essa diferença da infraestrutura, quando ela está conectada ao Kubernetes, é o grande lance de que não dá para ter esse sonho de algumas pessoas que, se a Amazon tiver muito cara, eu vou migrar com um clique aqui para Azure, ou para Google e por aí vai. Mas essas coisas exclusivas de nuvem que estão para cima do Kubernetes, né, que o seu Kubernetes está tratando, quando você migrar diretamente, tem alguns ajustes. Então, deixar isso mais agnóstico. Exato, essas APIs, essas padronizações, tipo essa do Volume Attributes Class aí, é uma das coisas que vai ajudar. Porque todo mundo vai implementar essa API. Então a API tem a mesma cara em qualquer provedor. Meio que vai criar uma padronização, né? Então vai ser padrão para todo mundo. Já tem CNI, CRI, agora esse do volume. Mas eu acho que isso aí faz parte do... Não, isso aí eu acho que faz parte do CSI, né? Do CSI. Ele faz parte do grupo do SIG Storage. Não sei se faz parte da especificação do CSI, porque o CSI é uma coisa mais embaixo, né? Uma API para tratar de fato do disco. Isso aí pode ser só uma camada para passar atributos para o CSI. Eu não cheguei a olhar assim a fundo, mas parece que não é... Sei lá, não faz parte do storage interface. Mas vai ser beta ainda, né? Tem muito chão pela frente ainda, né? Muita água vai passar por debaixo dessa ponte ainda até ela ter algo palpável para poder ser utilizado. Com essa frequência de release a cada 4 meses, na hora que a gente assustar, já tá aí, graduado. Bom, por falar em água passando embaixo da ponte,
aproveitar que o Adonai tá hidratado, quer falar o seu... Para você que tá só ouvindo a gente, também tem vídeo lá no YouTube, tá bom? E aí você pode aprender mais sobre hidratação correta. Seu destaque, Adonai. Ó, seguindo uma colinha que a gente fez aqui, tá entrando em alfa a parametrização de resource por pod, ao invés de container, como a gente vem pregando e disseminando e pedindo para todo mundo fazer. Então você pode setar o resource pelo pod inteiro agora na versão 31. Você não precisa mais setar só por container. Se você não tiver com preguiça de fazer, se tiver lá 5 containers do seu CSI ou do seu CNI, você pode setar pro pod, ó, usa só 1 GB de memória e uma CPU para rodar todas essas tranqueiras aí dentro. Tá? Então agora tá em alfa. Dá pra começar a brincar com essa brincadeira aí. Agora eu fiquei curioso como é que é feita a distribuição. Será que vai ser igualitária? Por exemplo, memória que é crítico, né? Você quer saber, cara? Isso aí é o limit range. É o limit range antigo. Tá só descendo o nível. Não, isso aí tem que ser implementado lá no cgroups. O cgroups trabalha com slices. Exato. É uma estrutura de arquivos lá, aí tu tem um diretório que tem 2 GB. Aí o que se faz hoje é ter um subdiretório para cada container. Aquele container está dentro daquele subdiretório que tem N gigas. Eu acredito que isso aí vai simplesmente colocar todo mundo no mesmo slice. Né? Sabe o que surgiu na minha mente agora? E se eu quiser ser. E se o Adonai, na sua inteligência mais gegnária possível, for lá e setar no container X o resource e o resource com limit request, e não pode jogar também o resource limit request, o que ele vai obedecer? Ele vai jogar dentro? Não sei o que eles escolheram, mas parece ser alguém é prioritário. Óbvio, né? Parece ser óbvio, então vale a pena testar, hein, galera. A gente não testou ainda porque não tá aí no release, tá? Não tá pronto pra usar ainda. Assim que tiver, a gente vai lançar um artiguinho bonitinho aqui, ó, dizendo como é que funciona. Tu pode especificar pro pod inteiro e, se quiser, para um container específico, tu baixa lá o limite. Só não consegue extrapolar, né? E se eu quiser o meu container maior do que o pod inteiro? Não, aí tu vai quebrar a estrutura lá do cgroups, né? Tu não tem como colocar um dentro do outro. Deve ter alguma validação pra poder quebrar na hora que você tentar aplicar na API o objeto. Segundo o João, 80% dos workloads no planeta não tem resource definido. Então isso vai ajudar a galera aí a tirar a preguiça das costas. De 80 vai cair pra 77. Não, mas eu acho que o meu destaque disso aí é que isso é mais uma forma da gente poder permitir que o desenvolvedor não sete os resources nos seus containers, nos seus pods agora. Então, não setava para container, não seta para pod e por aí vai, entendeu? Mas eu sou a favor do limit range por namespace. Que aí você lá no limit range você define que o seu container pode ter tanto de recurso disponível, nascer com tanto, até tanto. Isso é um default. Você tá falando um default. Tá. Exato, um guardrail. Guardrails existem para quem ultrapassa a velocidade, entendeu? Então eu acho que isso aí é uma boa coisa, cara. Ele, na verdade, existe para qualquer um, né? Se tu tiver abaixo da velocidade de sair da estrada, o guardrail tá ali. Por falar em física quântica, Matheus, seu destaque. Meu destaque, porta-bandeira. Pensei que era... Sobre Kubernetes. Pensei que era do carnaval. Bom, Kubernetes. Eu prefiro falar de carnaval. Mas vamos lá. O que sobrou pra mim, que é o que eu mais gostei das features. Na verdade, foram 2 que eu achei muito legais mesmo. E são 2 coisas úteis no dia a dia. Eu só posso falar uma agora, né? É uma por vez. Cada um só fala uma de cada vez. Eu vou falar a mais legal agora. Não, falar a menos legal agora. Para segurar a audiência. Isso. Para render o bloco. Que é é uma feature chamada Scale... Não sei se esse é o nome, mas o objetivo é quando a gente tem um topology spread, que é pegar os pods, olhar o cluster em regiões, zonas ou qualquer subdivisão que eu queira dar e espalhar esses pods. Hoje, o que a gente faz é espalhar a criação dos pods para distribuir os pods, por exemplo, em zonas de uma rede, ou até em regiões, quando isso for possível. Né? Pod anti-affinity. Tá nessa área aí, mas a ideia é fazer o inverso, né? Quando a gente tem scale down, o algoritmo não olha para o espalhamento. Ele simplesmente chuta um pod lá e remove. Então, essa feature nova leva em conta o topology spread. Então, se eu tenho 3 zonas e eu tô com, sei lá, N pods em cada uma, bem distribuídos, à medida que eu for deletando os pods, o algoritmo leva em consideração esse balanceamento. Então, ele vai tentar manter balanceado também no scale down.
Isso é importante, principalmente para aplicações que têm volumes, o que é o próximo assunto. Na verdade, não é bem o próximo assunto, mas está na mesma área aí. E para aplicações que dependem de alta disponibilidade. Eu acho que é o caso mais comum para evitar... Também tem uma outra feature que alguém vai falar aí, né? Que é sobre repassar tráfego, distribuição de tráfego local, né? Uma coisa assim. Que são coisas que se complementam, né? Então, essa daí é meu primeiro destaque. Nota 10. Essa é bacana, eu não sabia que não era levado em consideração no scale down. Isso só funciona no escalonador, né? Não no deletor. Porque o escalonador ele não é acionado quando tu deleta um pod. Só quando tu cria um pod. Né? E quem cria é o API, o Controller Manager. Os controladores de deploy, state set, esses caras tudo, não estão dentro do escalonador. Então deve ter sido uma tarefa bem complicadinha aí de resolver. Né? Eles têm que se sincronizar agora, né? Eles têm que conversar de alguma forma. Mas ó, a gente já chega nesse, mas eu queria conectar com o do Matheus. Ele estava falando sobre essa distribuição de tráfego, né? E esse meu destaque ali, que é o Traffic Distribution, distribuição de tráfego, na minha tradução livre aqui, mas que vai poder ter anotação para o service fazer isso. E o que eu achei legal é que os dois exemplos que eu consegui entender é que dois exemplos. Prefer close e prefer zone. Então você poder dizer, quer dizer, o service poder compartilhar o tráfego, distribuir esse tráfego, na verdade, para pods que estão na mesma zona, por exemplo, ou que está mais próximo, então no mesmo nó, porque é comum, né? Você tem o ingress espalhado, né? Recebe um tráfego e está mandando para um pod que está em outro nó, em outra zona, e você fica pagando um monte de tráfego por isso, né? Enquanto tinha alguém ali, quando tinha um pod mais próximo e não recebeu esse tráfego simplesmente pelo aleatório. Então isso pode ajudar aí, até na redução de custo. Né? Com certeza. Isso aí já vai vir como estável, alfa, beta? Como é que tá o status dessa aí? Que essa aí, beta. Beta. Impacta diretamente custo. Tem até um recurso no próprio service para você garantir que ele faça o tráfego local, mas não é do tipo preferido, né? Preferred. Se você colocar isso no service, ele só vai mandar pro pod no mesmo nó, né? E se não tiver disponível... Deixa um abraço. Deu ruim, né? Deu problema. Sim. Então acho que esse recurso aí vai ajudar demais, que ele vai tentar mandar pro que tá mais próximo. Se não tiver, ele manda pro outro disponível. Sim, total. Faz total sentido. Acho que a palavra é autoexplicativa, né? Preferência, né? Foi muito bem utilizada aí, porque se não tem, né? Se não tá ali, manda para outro, né? Não quero perder a conexão. Mas essa configuração, ela vai vir no service, né? No service. Exatamente, anotação no service. No service, é uma annotation? Não é uma annotation, não. Isso aí é uma parte da API. Mas você vai poder colocar essa anotação, prefer close, prefer zone. Inclusive tem coincidência até, dia 25 de julho, eu tinha encontrado isso aí num cluster, olhando lá a documentação de service e tal, e a gente tem um cliente que tem um custo alto entre zonas, de tráfego entre zonas, e eu levei pro cara, ele disse, mas aí não precisamos mais porque a gente mudou, tá tudo numa única zona agora. Acabou o problema. Resolveu na raiz esse problema. Mais fácil de resolver, né? Resolveu na marretada. Resolveu, né? Agora é rezar pra essa zona não cair, né? Mas se cair uma zona, cara, se o teu cluster não é grande o suficiente, é a mesma coisa que cair todo o cluster. Então, só um comentário aqui sobre a sua pergunta, Marcelo. É beta agora na 1.31 e tá programado para ser stable na 33. Então, no meio do ano que vem, né? Tem mais uma esse ano. Daqui a um ano? Mais ou menos. Porque tem mais uma esse ano, a 32, a 33 certo. É no começo do ano ali. Daqui 8 meses. Já dá pra usar isso aí pro padrão, né? Isso aí é só ganho. Uhum. Exatamente. Se existe lá o campo na versão, já usa, já mete teus default. Fazendo aquele teu Helm lá, vai lá no teu service e já põe esse campo aí. Provavelmente os charts não estão configurados para isso, né? Você vai ter que talvez mexer na mão lá no teu service, né? Eu achei por acaso, sim. Numa leitura casual, né, Matheus? Eu encontrei aqui, foi muito pra cá. Tava lindo. Sábado à noite, sem fazer nada. Eu nem sei como é que eu achei isso aí. Eu tava fuçando aqui.
do nada. Eu acho que ele tava no momento de fúria dele e falou, não, vou ler alguns documentos aqui. Pronto, achou. Não é uma documentação, coisa boa. Bom, vamos continuar. Marcelo é o próximo, seguindo nossa lista. Opa, bora lá. Um que tá indo pra estável, pra stable, agora não 31, é a questão do swap. Que, pra ser sincero, eu não vi ninguém usando. E tenho lá minhas dúvidas se compensa adicionar isso. Talvez tenha que ter algum caso muito específico para valer a pena. Sabe onde vale a pena isso? Classe de desenvolvimento e de teste. Você não tá preocupado com performance, né? Claro. Quer economizar em memória? Toca um discão lá. Faz sentido, total sentido. Tem que ver se isso vai ser tranquilo para configurar, né? Eu não tive contato com isso ainda, se vai ser alguma flagzinha que habilita para poder deixar isso como padrão. Mas eles até recomendam algumas boas práticas, né? Para utilização de swap. A primeira é você deixar um disco talvez dedicado para essa swap, porque às vezes alguma outra aplicação que está concorrendo ali no mesmo disco com leitura escrita não ser comprometida. Então, se deixando um disco dedicado, você não compromete a I/O de outras aplicações. Colocar em cenários do tipo, tô lá em on-premise, vou colocar no control plane, nas masters. Não é uma boa ideia, né? Coloca em máquina de worker, né? Igual o Matheus comentou aí, coloca lá para o seu ambiente de teste, mas nas masters talvez não é uma boa ideia, você pode comprometer. E basicamente é isso, já está indo para estável, quem quiser ter essa redução aí e jogar para swap, está disponível. Entra naquela seara, né, Dona? Daqui a pouco vai ter um artiguinho aí pra gente ensinar como que faz a utilização de swap em Kubernetes. E jogar os seus aplicações Java. Eu não queria fazer essa piada, mas tá na documentação, nos exemplos, tá? Usar swap na sua aplicação Java no... que tiver no... Então... Mas é um use case aí, porque o Java e essas linguagens, elas, .NET, né, eles usam muita RAM no início, aí depois cai e estabiliza o processo. É um caso bom para isso. Pelo que eu tô olhando aqui rapidamente, a máquina já tem que estar com swap, obviamente, né, configurado. Uma flag. E habilita uma flagzinha lá no kubelet, para ele poder... É o que eu ia falar, eu acho que vai ser uma flag. É isso mesmo, é uma flag do kubelet. Basicamente é isso. Tá bom. Bom, continuando aqui, a gente quase partindo para biologia. Flávio, seu segundo destaque. O meu destaque, velho, eu roubei do Donai, velho. Pra você ver como que o roteiro aqui tá bem organizado. Vai sair algumas flags do kubectl Run. Vai roubar ao vivo, hein, Adonai? Tá bom, Donai, então fala. Pronto, era o meu... não era o meu. Fala. Pô, velho. Vai dar treta. Não vou falar. Não, vai dar confusão, não. Pode falar, não, tô brincando. Os caras brigando ao vivo. Pode falar, velho. Não tem crise, não. Não, pode. Não, fala você. Eu sou o seu. Como é que chama lá? O comentarista do Galvão Bueno, né? Tá. Então você vai comentar, eu vou falar. Você chuta e eu faço o gol, vai. Tá, beleza. Vai sair o file name, isso do kubectl Run. File name, o force, customize, o recursive, o timeout e o... Que palavrinha difícil. O wait. Aí eu queria perguntar pra vocês, quem de vocês já usou um Karun com todos esses parâmetros aí, algum deles? Eu não conheço ninguém, velho. Eu usava com uma certa frequência o menos K do Customize. Pra quê? Não, no Run não é no Apply. No Run. Eu tô confundindo. É no Run, não usei mesmo não. Não, no Run. kubectl Run, quem passava algum desses parâmetros aí? Fora o Matheus. Não tem, esses parâmetros não são do Run. Então. Eles são o rate é um subcomando do kubectl, que nem o get, o patch, o exec, o wait é um. Eu uso em alguns lugares aqui os meus scripts. Então eu acho que não são parâmetros do kubectl run, são subcomandos do kubectl. Aí que dá um kubeapply menos filename sai fora. Aí já era... Um kubedelete menos force menos grace period sem isso é esquisito também. Não tem run recursivo. Então, não tem run recursivo. Então ficou estranho. Talvez seja meio mesclado isso aí, né? Tá esquisito. O Grace e o Force e o Filename são flags, é óbvio. Os outros são subcomandos, a gente usa. O recursivo também. E o timeout também. Eu acho que é só o Customize e o Wait que são subcomandos, né? O Customize vai sair mesmo, que a gente já viu. Agora, é o seguinte, João, reclama com o cara que fez essa doc aí. Ficou péssimo, né? Ficou péssimo, porque o kubectl run com essas flags não tem. O kubectl normal para qualquer outro verbo, principalmente get e apply,
tem. Eu acho que ele não quis dizer run subcomando. Ele quer dizer run de execução, né? Ele diz executar o kubectl. Foi você que fez a doc. Foi você que escreveu isso. Não existe meu nome. Você que escreveu. Não. Aí que tá, né? O nosso roteiro ou a documentação lá no GitHub, o cap do Kubernetes? Deu um print na documentação do Google, hein? Do Kubernetes. Vamos ter que ler esse cap direitinho aí, hein? Galvão, vamos ter que confirmar essa aí. A gente tá precisando de uma aulinha de inglês. Se você dá aula de inglês aí e quiser patrocinar a gente. Boa. Estamos precisando. Ou compreensão de texto também, né? Porque um dos dois é o que a gente tá falhando. De português também, tem uns aqui que precisa. Olha só, aqui tá quase uma avaliação 360. Tá quase. Mas dessa bagunça toda aí, o menos K do Customize eu usava pra caramba. Que tá sendo removido na 1.31, né? Menos caramba? O cara mais tarado de Customize que eu conheço no planeta é você, Marcelo. Marcelo. Eu fui até fazer uma documentação agora recentemente, em vez de usar kubectl apply -k, apontando para uma pasta que tem Customize, customization.yaml, eu tive que usar o binário do Customize e fazer um pipe kubectl apply -f Que é o correto que vai ser usado a partir de agora. A partir da 1.31 tem que ser assim. No caso do Customize, a justificativa, a motivação deles é para não dar preferência a nenhuma ferramenta. Né? Que tem tanta ferramenta aí, Customize, Helm, agora as ferramentas de GitOps, então vai ficar isento, né? Agnóstico, né? O kubectl. Essa é a motivação. Adeus Customize. Adeus Customize, é isso. Adeus não, ele vai continuar existindo, mas é um binário à parte, como sempre foi, né? Tem que ser. Faz todo sentido. Acho que é bem-vindo ao mundo, né? Bem nascido agora. E agora ele tem o mundo dele à parte. Mas ele sempre foi um binário à parte, ele não nasceu, acho. Sempre foi, Acho que na versão 14 que ele foi incorporado, que o pessoal usava tanto, caiu na graça, vamos colocar no kubectl. Agora com essa motivação resolveram tirar. Matheus, sua vez. O que mais você tinha guardado? Bom, isso aqui, esse destaque, eu acho que é o mais legal aqui, cara, de legalzices, tá? Não de utilidade, não de utilidades também. É o mais útil para mim no meu dia a dia, que é a questão do preciso mover um stateful set para outro namespace. Ou até para um outro cluster. Tem que desligar o meu Kafka daqui e mandar para não sei onde. Como é que faz? Não é fácil, né? Tem que fazer uma operação manual ali, tem 300 mil cuidados. Então, o que os caras implementaram? O stateful set ele tem uma numeração ordinal, né? Ela começa em 0, vai até N, a quantidade de pods que tu pediu, né? De 0, 1, 2, tu pediu 3 pods, vai até 2, né? 0, 1, 2. Então eles inseriram mais uma flag para dar o start, o número inicial. Então tu não precisa mais começar no 0, tu pode começar no 3 e a partir daí subir quantas réplicas tu quer. Então tu pode ter um start 3, réplicas 3, tu vai ter a réplica, o pod 3, o 4, o 5. E isso tu consegue fora desse controlador aí, né? Tu tem que fazer isso de uma forma manual, né? Mas é muito melhor do que deletar pod na mão e tal. Mas tu consegue desligar um pod na tua réplica antiga e ligar um novo começando no próximo numeral. Então tu desliga o 2 do teu réplica set velho e liga o 3 do réplica novo. E aí tu vai, né? Como se fosse um deploy, como se fosse um rollout. Só que aí tu envolve 2 réplica sets. Isso pode ser dentro do mesmo cluster, do mesmo namespace. No mesmo namespace acho que não dá por causa dos nomes dos pods, mas a gente consegue com os services lá. Quando você diz réplica set, você está se referindo ao controlador do stateful set, né? Stateful set, eu falei réplica set desde o início, né? Porque stateful set não tem réplica set. Isso que eu tava aqui me segurando para não falar. Sempre que eu falar réplica set, eu tô me referindo ao stateful set. Tá escrito na minha frente, eu tô lendo errado. Caraca, velho, desculpa aí, mano. A ideia é essa, tu mover esse stateful set para outro lugar, criando um novo, só que começa a partir de onde o anterior termina. E aí tu consegue criando os novos e desligando os pods velhos. Isso aí é uma mão na roda e logo já vai aparecer algum controladorzinho aí para fazer isso automático, de migrar de um lado para outro, porque aí fica muito mais fácil de lidar com isso. Isso é uma questão de tempo. Um bináriozinho que você só aponta o namespace de origem e o de destino, o nome do stateful set, pronto, e ele né? faz isso. Com poucos parâmetros, né? Tem que clonar, obviamente, os
discos, né? Tem que ter alguma forma de clonar os dados de um disco, ou daqui a pouco se a tua aplicação consegue se comunicar, né? Se conseguir num outro cluster, por exemplo, fazer os pods daquele stateful set se comunicar com os pods do antigo, isso aí vai envolver, né, óbvio, implementação de load balance, esse tipo de coisa, mas é possível de fazer. E eu acho que essa aí é a feature mais legal desse release aí. Vai fazer um R-Sync. Tem várias formas. Eu tenho um script que tá lá no meu GitHub, nos gists, que faz que ele baixa o pod do um deployment, faz um snapshot do disco e restaura no mesmo cluster. Pode ser dentro do mesmo namespace, em outro namespace ou em outro cluster. Obviamente tem que estar na mesma região o disco e, óbvio, tem que ser da mesma nuvem, né? Mas só funciona na Amazon porque eu só precisei fazer para a Amazon. Isso foi uma demanda de um cliente também, e que a gente está migrando discos desse cluster 1.10, que é o OKD 3.10, para um OKD bem mais novo, aí, o 1.24. Então ele está usando de fato esse script para migrar. Isso é só uma parte nesse tipo de migração de stateful set. Um abraço para você, dono desse cluster 1.10, que escuta esse podcast. Eu sei que você escuta. Obrigado por estar migrando. Exato. Obrigado por estar matando aquele cluster. Tá? A gente está te agradecendo aqui ao vivo. E tá indo para 1.24, que não deveria estar indo para 1.31, não? Não precisa. Não é tão hipster assim, né? Um adendo aqui, o Kustomize ele foi adiado, então ele não vai ser ainda removido totalmente dessa versão 1.31. Ele vai ser depreciado e depois removido. Mas ele ainda continua nessa versão 1.31 do Kubernetes. Vamos para o próximo assunto, então. Antes de falar de geografia. É minha vez? Agora? Você vai falar do Kustomize. Não, já falamos do Kustomize. O Flávio roubou o Adonai, o Marcelo Matheus falou, né? Então eu vou aproveitar que a gente está falando sobre nossos patrocinadores, e eu vou falar sobre o crescimento da integração com o Cell nessa nova versão. Então a gente já falou em outros episódios, aproveitar aqui, a gente já falou em outros episódios sobre o Cell já ser stable em admission policies, tá? Desde algumas versões para trás, 27, se eu não me engano. E se você não sabe o que são expressões Cell e está escutando esse podcast aqui, você deve ter caído nesse episódio, completamente para cá. Porque eu falo disso em todos os outros episódios. Mas o que eu quero destacar aqui é um uso para o Cell, né? Porque parece que você teria que aprender Cell, né? Que é simples, até eu consigo, então é relativamente simples, perto de OPA, perto de Regal e outras linguagens aí. Então, o Cell é bem simples, né? Mas parecia que você ia utilizar isso só para admission policies. Mas não, né? Você vai poder utilizar também para mutation policies. O que facilita muito, e aí agora que eu vou ligar com os nossos patrocinadores, a gente aqui na GitHub tem um projeto open source para escanear clusters à procura de misconfigurations. Tá? Eu já falei sobre o Marvin aqui em diversas outras oportunidades, né? Já falei sobre o Zora e etc. Falando especificamente sobre o Marvin, você pode escrever suas próprias policies, né? Ou sua checagem ali, e o Marvin vai executar essas também. Não só as que a gente já escreveu, mas as suas próprias. Mas aonde que está o benefício aqui? Que você pode utilizar uma única policy que você escreveu, ou uma única expressão Cell, tanto para escanear o seu cluster. Eu estou rindo aqui porque eu tenho a ajuda dos meus colegas. Então, uma única policy, uma única expressão Cell para você poder escanear o seu cluster, um scan customizado. Você já pode usar para admission policy, né? Então, isso que você está procurando, você pode prevenir ou dar um warning, por exemplo. E agora você vai conseguir utilizar para mutação. Então, eu vou voltar na piada que a gente fez lá no início sobre colocar ou não, né? Ou normalmente não colocar os requests e limits lá nos seus containers ou no seu pod. Essa é uma falha de configuração, né? Quero deixar bem claro aqui que isso é um erro, não colocar. Mas que, então, isso já aparece no scanner, tá? Então o Marvin já vai apontar para você, por exemplo, que no namespace, eu não vou falar do namespace default, porque esse é um outro problema, não vou entrar nesse. No seu namespace apps 01, você tem um container X
sem recursos definidos. Você pode usar essa mesma expressão para poder colocar uma policy. Então, quando a pessoa for fazer deploy, ou quando o deploy for ser executado ali, né, isso está rodando lá na API do Kubernetes, então nativo dentro do próprio Kubernetes, quando essa aplicação for rodar, a sua policy vai negar ou permitir, né, a partir dessa regra. E, usando a mesma regra, você vai poder modificar isso. Então, se o cara não colocou os recursos, você pode inserir automaticamente, tá? Então, quando isso chegar na API, a mutação vai executar isso. Que era talvez o grande diferencial aí, e vem para agredir o Kyverno, ou Kyverno, que era talvez o grande diferencial do Kyverno, o Adonai, que é o defensor do Kyverno aqui. O Kyverno pode fazer mutação e a API do Kubernetes não podia, e agora pode. E aí, o meu último recado aqui eu falei do Cell Playground aqui, e vou falar de novo, que inclusive quando esse podcast estiver saindo, a gente estará passando pela CNCF para doação do Cell Playground para a CNCF. Passando pelo crivo, né? Eu não estou dizendo que a gente vai ser aprovado, ou talvez estou dizendo. Vamos descobrir isso no dia 13. Mas, se você quiser utilizar, playcell.ondis.io. Aprende, testa, isso já tem que estar no seu cinto de utilidades, beleza? Admission policies, mutation e etc. Tá? Fica a dica. Eu acho muito boa essa mudança aí, porque elimina dependências de coisas externas, né? A gente já viu problemas aí com o Kyverno por ele ser o gargalo e às vezes ele capota dentro do cluster, mas nada acontece, né? Opa! O HPA tá precisando escalar, aí o Kyverno não deixa. Você vai entrar numa zona escura agora, hein? Eu defendo o Kyverno desde quando ele nasceu lá, em 2020. Vocês lembram disso aí? Tem artigo meu aí, ó, com o João, a gente fez TDC, TBC, SDC. A gente fez um monte de coisa aí com o Kyverno, cara. E, mano, sempre bati nessa tecla. Tem que ter disponibilidade dele, alta disponibilidade. Tem que ser bem configurado. Não é só um Helm install e esquece pra lá que vai funcionar, não. A vantagem e desvantagem dele é que ele é um interceptor de API, requests. Se ele estiver fora do ar e a policy e a validation e a mutation dele estiver forçada lá, forbid, se não me engano é forbid, né? O mutation. Enforced. Lascou, velho. Você não vai conseguir subir um pod no seu cluster. Entendeu? Então, você se configura direito. Mas o Cell vai ajudar muito. Validation, admission policy é sucesso da balada. O nativo vai ser um padrão em pouco tempo. Provavelmente o nosso projetinho amigo vai morrer. Não, então, eu não acredito que o Kyverno vai morrer, tá? Mas, para quem tá escutando, né, e tá pensando, pô, mas eu vou aprender esse negócio só para usar a sua ferramenta? Não. Inclusive, as policies do próprio Kyverno podem ser escritas em Cell. Então, exato. Então, é verdade. As expressões, né, eu quero falar o nome certo, né, as expressões podem ser escritas em Cell. Então, você pode usar esse mesmo formato pro Kyverno, pro Admission Policies, para as Mutation, tá? Então, o Cell tá ganhando muito espaço dentro do Kubernetes. Vale a sua atenção, não é muito difícil, tá? Na verdade, é bem simples. Vale a atenção, acessa lá. Beleza? Esse é meu destaque. Eu acho, o meu único ponto sobre esse assunto aí é que a gente poderia criar um concurso Miss Configuration para premiar aquelas configurações que são obras de arte, aquelas que são tão erradas que deveriam ter um prêmio. Tipo Miss Simpatia do... Isso, Miss Configuration. Miss Simpatia, Miss Configuration. Eu acho que vale a pena. Que nem aquele prêmio Framboesa de Ouro. Sim. Miss Simpatia das Miss Universo, Miss Simpatia é quando você fala... Quando ela sai com você e fala assim, e aí? Como é que ele é? Ele é muito legal, tá? Então, é isso. Então vamos... Fica aí aberta a sugestão, hein? Bom, temos mais um destaque pra gente encerrar? O meu é muito frau. Não é tão legal assim? Não tem nada demais. É uma bobagem lá que eles fizeram no kubectl, que é tirar um campo que ninguém usa, que ninguém sabe que existe e que não serve pra nada. Eles tiraram do kubeconfig e vão permitir que tu defina o teu próprio arquivo, que é o campo chamado preferences.
lá dentro tem dois campos. Um é o colors, true ou false, que não faz nada. E o outro é... Cara, agora eu esqueci. Mas é uma forma de configurar plugins ou coisas externas ao kubectl para que esteja concentrada a configuração para esses caras aí, para adaptadores, sei lá. É uma coisa totalmente inútil hoje e que não tem nenhuma aplicação prática. Nenhum vislumbre de aplicação a médio prazo. Tá? Mas é só uma informação porque ninguém conhece esse campo, eu achei curioso até. Eu trouxe mais pela curiosidade da coisa. Tá bom. Eu tenho uma pergunta prática aqui então para vocês, que eu sei que vocês têm opiniões diversas. CK ao vivo. Eu tenho uma pergunta porque eu sei que vocês têm opiniões diversas sobre o assunto e aí eu gostaria que a gente compartilhasse aqui e também quem tá ouvindo pode compartilhar também a sua própria opinião. Lá vem Service Mesh. Não. Service Mesh não, a gente não entra nesse tipo de discussão aqui nesse podcast. Sobre o processo de atualização, já que a gente está falando sobre isso, né, sobre a nova versão, porque normalmente eu vou advogar ao lado de que atualizar o cluster também é um processo de redução de riscos. Você está mantendo tudo mais atualizado e etc. Mas isso também traz novos riscos, né? E também problemas operacionais e sei lá. Então, qual a abordagem ou prós e contras aí de atualizar e não atualizar? Primeiro, um disclaimer, não é para atualizar seu cluster agora para 1.31.0, tá? Não é para fazer isso. Se você estiver fazendo enquanto está ouvindo, para. Não, vai lá, baixa o código, compila e já atualiza. Não espera. Não espera a segunda. Não tem tempo para ficar esperando essas coisas. Exato. Vai lá e coloca a lenha na fogueira. Já acende o fogão de lenha. Bom, processo de atualização. E aí? Atualizar e ter tudo de mais novo, o inimigo conhecido ou desconhecido? Digam aí que abordagem seguir. Eu acho que precisa ter uma balança entre você ter um ambiente 100% certinho, coisa que não vai existir, sempre vai ter uma defasagem de atualização. Tem um outro fator que não é somente a atualização do cluster, sim. Tem as aplicações que você precisa olhar para elas, verificar se elas são compatíveis com aquela atualização que você vai realizar. Porque não adianta você atualizar o cluster e a sua aplicação ali ter algum tipo de dependência dela e na hora que você atualizar, saiu tudo do ar. Então precisa ter uma balança. Sua aplicação ela precisa andar junto com a atualização, então precisa estar ali no mesmo patamar. É um assunto assim, porque eu já peguei alguns casos de que cluster muito defasado, a aplicação muito atrasada, então se atualizasse ia quebrar tudo. Então é preciso fazer um estudo antes de qualquer coisa. E ponto-chave da coisa, backup. Faça backup de tudo, tenha um plano de rollback, apesar de não ter como fazer um rollback, mas tenha um plano de ação caso dê alguma merda, para você poder voltar atrás e normalizar o seu ambiente. E nunca comece por produção, né? Por favor, vai fazer essa atualização lá em dev primeiro, deixa quebrar, se quebrar, reconstrói, mas não vai afetar a produção. Eu tenho uma impressão, pode ser enviesada, mas quando as atualizações estão disponíveis nas clouds, elas são mais testadas do que a versão vanilla do Kubernetes, digamos assim. Até porque tem uma certa defasagem, né? Tá sendo lançado 1.31 na semana que vem, a 1.31 vai estar imediatamente disponível nas clouds também, né? Tem uma série de implementações que eles têm que colocar para disponibilizar para os seus clientes. Deve testar, né? Como tem muito custo envolvido, né? Ela não vai colocar algo para poder quebrar cliente. Então eu imagino, é certo, né? Que é muito mais testado do que a versão vanilla. Então acho que talvez em cloud vale a pena fazer esses upgrades aí assim que disponíveis para esses ambientes de teste, de desenvolvimento, para você avaliar se não vai ter nenhum impacto e aí sim planejar um upgrade de produção. Até porque se você deixar isso ficar muito defasado, vai chegar um momento que ou a própria cloud faz um upgrade automático, ou você até paga mais caro, né, por perder algum tipo de recurso, né? O Google vai lá e te força o upgrade, você nem viu. Você vai acordar de manhã e vai ver lá que o seu cluster está na versão nova. Seus nós não, mas o seu control plane sim. Seu node pool, o Google não atualiza. Ele vai lá no control plane e força. E aí já era. Seu node pool vai continuar na versão velha.
A Amazon vai forçar o teu control plane também. Seu Notebook vai continuar na versão velha. Ou ela vai te arrancar um dinheiro. E o cascalhozinho vai rolar solto depois. Mas esse cascalhozinho solto tem um prazo, tá? Depois ele vai lá e te força. Não, mas nada que não dá pra soltar um foguetinho. Ele te dá um aviso monetário, vou te cobrar mais por você usar um control plane antigo. Eu acho que é só suporte, tá? Mas mesmo depois eu vou atualizar forçadamente? É assim? Na Amazon, acho que é só o suporte que eles vão te cobrar. Precisa dar uma verificada nisso aí. Eu não tenho muito contato com a Amazon. Sim, é só suporte. Extended Support. É isso. No Google, simplesmente você acorda de manhã com a versão nova e já era. Tchau. No Control Plane, tá, gente? Uhum. No Data Plane, não. Nos seus nós, não. Uhum. Seus nós vão continuar na versão 1.15. Seu Control Plane vai estar na 1.31. Eu tenho mais um lance aqui para alguém também nos clarificar. Recentemente eu estava lendo sobre não é time to leave. O tempo de patches para trás que a CNCF vai fazer para o Kubernetes, esqueci o nome, essa palavra, que são 14 meses. Tá? O que dá 14 meses. 3 versões e pouco. E meia, 3 versões e meia. Ou seja, versões passadas que ainda recebem atualizações, né? Uhum. 3 versões. Mas que aí a gente começa falando que, tipo, putz, não vai para a última ainda. Vai com calma. Mas tem que manter um calendário de atualização. Porque se você perder... então, se você não vai ficar na última, você só tem 2,5 para trás, né? Então, se você perder uma, né? Tipo, sei lá, aquele trimestre foi muito complexo para você já tá meio enforcado de prazo para poder fazer a atualização. Talvez, levando isso em conta que o Marcelo estava falando, que na nuvem fica relativamente mais simples, né? Atualizar ou manter atualizado. Né? Eu tenho uma dica disso aí. Diz aí sua dica. Contrate a Gerap para te ajudar. É a melhor dica. É uma ótima dica. Então, olha, eu acho, sinceramente, que essa dica, mesmo que o seu trimestre esteja sendo ruim, um ticket e seu cluster está atualizado. Você tá a isso aqui, ó, do seu cluster ser atualizado. Um ticket, hein, Adonai? A cara do Matheus é a pior. Ó, o Matheus deve estar atualizando um cluster enquanto a gente está gravando isso aqui. On-premise, rodando OpenShift ainda. Você é doido. Não, nem tanto. Nem tanto, não é pra tanto. Ou fazendo uma migração de disco. Mas esse aí é o script, ele já falou que tem script para isso. Pra gente acabar, como é de praxe nesse podcast, deixar uma recomendação para as pessoas que escutam isso aqui, que ouviram até esse momento e que, de repente, numa das telas tem um terminal atualizando um cluster. Na outra tela, qual streaming é para ela deixar ou o que é para ela estar fazendo enquanto isso está atualizando? Porque eu sei que você, sysadmin, SRE, DevOps e etc., tem 2 telas que é para deixar o streaming rodando na outra, o terminal, navegador, tudo acumulado numa tela e o streaming em full screen na outra tela. Bom, eu sei que é para isso. Então, dicas e recomendações. Vamos por partes. Quem quer começar? Posso eu? Por favor. Quer assistir um filme bem lixo? Não olhe. Prime Video, streaming. O filme é bom. Qual que é o nome do filme? Não olhe. É um ser do espaço que come cavalo. E esse filme é bom, João? O Adonai não entendeu o filme. É um filme cabeça. Pela explicação dele aí, parece bem bizarro. É bizarro. Bom, é que essa explicação também, né? O filme é top, é do Jordan Peele, é o mesmo cara que fez Corra e fez Us. O cara é top, o filme é bom. Assistam. Não olhe. É bem o título do filme, é pra você não assistir mesmo. Não assista. A vinda de quem defende Beatles aí, pessoal, você que tá ouvindo já sabe o que vem, né? A minha dica aí é uma série que tem... Eu não sei onde é que tem, eu vejo um stream mais alternativo. Chama The Bear, o Urso, que é uma série de um chefe de cozinha que o irmão dele morre e o irmão dele é dono de um... Restaurante. Era, né? Dono de uma lojinha que vende sanduíche, um restaurante. Lancheria, né? Em Chicago, acho que é. Boston, um lugar assim.
E ele é um chefe premiado, né? Era o chefe do melhor restaurante do mundo. Ele entra lá pra tocar o restaurante. É bem legal. Está disponível no Emule. É bem intenso, assim, a série. Está disponível no streaming, No casar. e provavelmente em algum outro lugar, tá? Mas eu não recomendo. É uma série da FX Channel, que a Star Plus é dona, e a Disney comprou a Fox, que era dona da FX. É o Urso, o jovem chefe se junta à equipe de cozinha medíocre para transformar uma lanchonete. Você foi em Portugal, Matheus? Marcelo, quer dar a sua agora? Sua contribuição. Ó, a minha recomendação é uma banda muito boa, chamada Beatles. Uma banda muito boa, 4 caras. Eu acho que essa tem que estar nas recomendações. Escutem Beatles. Eu não vou colocar na descrição. Cara, eu me recuso. Essa não era a minha recomendação original, apesar de ser uma boa recomendação. Mas eu vou recomendar, duvido se o João vai acertar qual que é o tipo de recomendação. Olha só. Eu certeza que não tá no streaming. Certeza. Não tá no streaming. Pra variar, vai ser um livro. Mas vai ser de ficção. Vocês comentaram ficção aí. É um que eu li, já deve ter uns 3 meses. Eu achei bacana. Chama Flores para Algernon. O nome assim é meio estranho, mas é uma ficção. É bem interessante. Um cara que uma pessoa nasceu com uma certa demência, com QI muito baixo, e aí passa por uma cirurgia e ele começa a ficar inteligente com o passar do tempo. Ele começa a absorver conteúdo, ler muito. O QI dele bate 160, 180, não lembro o valor. Só que é uma ficção misturada com drama, porque ele percebe que tem muito mais coisa além do que só ter inteligência, né? E só que o desfecho final, vou dar aqui um spoiler, né, do livro, se você não quiser, pula. Esse processo da cirurgia é temporário. Ele volta a ficar... Ser idiota novamente. Então ele começa a perceber esse processo, né? Quando ele tá ficando idiota e a valorizar as coisas certas. É a história da minha vida, então. É uma biografia que eu li? Fica a pergunta aqui, Adonai. Você tá no processo de crescimento ou de... A gente vai descobrir com o tempo. Retrocesso, porque a última cirurgia que eu fiz fez 10 anos agora. Eu já fiz umas 20 cirurgias. Depois da minha primeira cirurgia, eu comecei a ficar inteligente. Só que agora eu tô regredindo. Daqui a pouco eu tô comendo capim. Mas é bacana, a história do livro é assim, o cara começa ele escrevendo um diário, só que como ele tá no início com QI 60, ele escreve tudo errado, aí você toma aquele susto, escreveram o livro errado aqui. Mas é proposital, é o cara escrevendo o que ele tá pensando, aí você percebe a evolução da escrita, os erros de português vão sumindo à medida que ele vai ficando mais inteligente. Bem sagaz, assim. Que massa. A ideia que o autor usou. Vou esperar sair o filme. E no final, o contrário, né? A escrita dos diários dele começa a voltar para aquele monte de erro de português. Assim como alguns aqui na Get Up escrevem. Nossa! Pra que isso, cara? Qual a necessidade desse tipo de... Brincadeira, gente. É brincadeira. Tem que alfinetar, é zoeira. Quinta série sempre vence. É culpa do mundo. Escrever helado. Flávio, sua vez. A minha recomendação é a seguinte. Ela é bem diferente, cara. Diferentona. Rock internacional aos anos 80, rockão. Uma IPA bem gelado e churrasco. Se não conseguir fazer churrasco, uma boa pizza. Pronto. É a minha recomendação. Tá bom. Ô Marcelo, eu ia falar que eu ia esperar seu livro virar filme. Já tem filme? Mas já tem. Então assista e depois me fale se gostou da história. Eu ia perguntar se não tem o filme, porque deve ser um bom filme, uma série. Então, na verdade, não. Olha, eu não sei, provavelmente não é baseado, elas só são similares aqui. Tá bom? Mas quando você contou, tem um filme de... sei lá que ano que é, não achei aqui o número. É velho porque o John Travolta era novo. Então é velho. Você achou no IMDb? Mas é um bom sinal, o John Travolta faz o ator principal, provavelmente, né? Então, que chama Fenômeno. O filme é com John Travolta. Sei lá onde é que tem. Disney Plus tem. Olha aí, já tem 2 coisas pra você assistir
Já dá pra pagar o streaming. Tem no Disney Plus, fenômeno. Esse filme é velho, mas é que é exatamente isso. Ele era um cara comum, e aí, de repente, ele fica um gênio, assim. Ele, tem a cura pra uma doença de alguém da família, não tenho certeza se era a mãe ou alguém assim, sabe? Várias paradas. E aí, no finalzinho, pula essa parte pra você não escutar um spoiler, tá? 2 toquinhos aí pra pular 30 segundos. No finalzinho, descobre que é um tumor que na verdade tá pressionando o cérebro e aí, o cara teve só esse lapso, assim. Esse lapso de inteligência e ele volta a ser burro. Talvez tenha relação. O livro é de 66 e foi publicado já há bastante tempo. Então talvez tenha alguma Teve relação, tempo de cara. sobra o filme talvez saiu na TV Tupi. Já teve tempo pra sair até lá, né? Provável. TV Tupi, mano, você é louco. Ó, a Danai lembra, Eu assistia. não acredito que no IMDb não tem. Ó, tem filme de 2000, Flowers for Algernon, é o nome do livro, né? Mas é de 2000, tem sim. Olha aí, tem filme. Tem um canal no YouTube de um cara que faz um som eletrônico chamado After Cooking, depois do cozimento, depois da cozinha. After Cooking. O cara toca um som, mano, que eu vou te contar, me relembra a minha infância, a minha adolescência. Hoje eu sou rock, mas eu sou da... E tinha eletrônico naquela época? Tinha, eu sou da época do Kraftwerk, velho. Kraftwerk é 1960, 1970. Meu pai falecido, meu falecido pai me ingressou na música eletrônica e no rock, Rolling Stones e Beatles quando eu era bebê ainda. Então eu via Kraftwerk, Beatles e Rolling Stones. Kraftwerk é alemão, não é? Kraftwerk é alemão. Eu ouvia Kraftwerk, Beatles e Rolling Stones quando era bebê. E The Animals. Aí a gente já sabe que não funcionou. Aí, pessoal, não façam isso com suas... Não, porque faltou metade do lóbulo cerebral aí. Tá faltando uns pedaços do cérebro. Bom, eu vou colocar todas essas recomendações aí, links aqui, porque nossos colegas aqui já estão colocando o link lá no roteiro. Então eu vou colar aqui as recomendações, vocês vão ver aqui nos detalhes. Eu vou deixar a minha, que na verdade não é minha, eu fui convencido a assistir, que é uma série, tem no Apple Plus e também tem no seu streaming favorito aí perto de você, que se chama Mestres do Ar, que é uma série sobre aviadores de um grupo de aviadores ali da Segunda Guerra, e é feita pelo tio Steven. Então, é muito bonita, assim, muito bem feita, sabe, a série. Vale a pena assistir. É uma série dramática, claro, né? Não é documental, sabe? É muito mais dramática sobre aquele período. Então, tem alguns perrengues, assim, né? Então, imagina que o piloto, os copiloto, os carinha que atira e todo mundo... O avião vai cair, um bombardeiro, né? Então, o avião vai cair e os caras, saltam de paraquedas. Eu nunca tinha me ligado nesse problema, né, de que o avião tá caindo e o cara tá indo bombardear um inimigo, e o avião vai cair, ele vai cair de paraquedas no território inimigo. Como se vira daí pra frente? A pé. De avião é fácil, né? Agora, a pé, as coisas se complicam um pouco. Uma série bem legal, assim, vale a pena dar uma olhada. Mestres do Ar. Você foi convencido, famoso, obrigado a assistir? Não, na verdade, eu escutei... Conge? Não, eu escutei muitas recomendações, na verdade. Muitas recomendações. Tá. Muita gente falando bem, assim, e aí deu uma chance. E é boa. Boa série. Um abraço pro Léo, que indicou. Bom, vamos encerrar por aqui. Pro Matheus, já são 2 da manhã, mais ou menos, agora. Né, Matheus? Que horas são aí agora? É meia-noite. Meia-noite já. Bem mais perto de 2 da manhã do que pra gente. Eu espero que vocês tenham gostado e ouvido até aqui. Esse formato que a gente está contando os release notes, tá bom? Um abraço para a CNCF, que ela possa entender com a gente como que coloca um release notes no ar, assim. E a gente se vê no próximo episódio. Esse Cubicast foi gravado... Na versão 32. Provavelmente. Porque tem vários outros Cubicasts para sair aí. Fica ligado. A gente se vê na próxima. Um abraço. Até mais. Digam tchau. 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 Tchau.